nosso Salvador, Jesus, nasceu naquilo que era conhecido como província romana da Judéia, mas que o apóstolo Mateus chama de Israel, a terra que Deus concedeu ao seu povo. Jesus nasceu de uma virgem, viveu naquela terra, pregou naquela terra, fez curas, expulsou demônios. Ele foi preso pela liderança dos judeus, o Sinédrio, foi julgado por Pôncio Pilatos, crucificado sob Pôncio Pilatos, sepultado, ressuscitado e ascendeu aos céus. Antes de ascender aos céus, ele prometeu que ele enviaria o seu Santo Espírito. E no Pentecoste, na festa judaica do Pentecoste, o Santo Espírito desce em Jerusalém sobre 120 dos seus seguidores e dali 5.000 pessoas chegam à fé, de acordo com o relato de Atos dos Apóstolos. Esse público original que chega à fé era basicamente um público de judeus que viviam naquela região e judeus também que viviam na diáspora além-mar. E o evangelho começa a se disseminar. O livro de Atos nos dá uma estrutura básica para mostrar essa disseminação, esse crescimento do evangelho. O Espírito Santo sendo derramado primeiro em Judeia, depois em Samaria, depois em Cesareia e depois os confins da terra. E o livro de Atos termina com Paulo preso em Roma, mas pregando livremente o evangelho ali na capital do império. O cristianismo vai enfrentar perseguições. A primeira grande perseguição sob Nero, praticamente a primeira geração de seguidores vai perecer, vai ser martirizada, inclusive Pedro e Paulo. Na segunda perseguição sob Domiciano, João vai ser exilado em Patmos, depois de sofrer nas mãos do império, e lá ele vai ter a revelação do Apocalipse, que fecha o cânon da Sagrada Escritura, o Antigo e o Novo Testamento, e a igreja continua seu crescimento, mesmo lidando com pressões e perseguições do Império Romano. A igreja vai ser, no total, perseguida 10 vezes, as últimas 2 perseguições são as mais severas, e o cristianismo só vai gozar de liberdade de culto quando Constantino, às vésperas de uma batalha decisiva na ponte Milvio, na Itália, próximo de Roma, da capital uma das capitais do Império Romano na Antiguidade, ele tem uma visão das 2 primeiras letras da palavra Cristo em grego e, segundo conta, ele ouve a voz com esse signo, o Xi e o Ró, o C e o R para nós aqui, sobre esse signo vencerás. Então, Constantino abraça a fé cristã. O que você precisa saber é que naquela altura apenas 10% do império era cristão, e quando Constantino, depois de unificar o império, vem a falecer, quase 60% do império abraçou a fé cristã. Constantino dá liberdade de culto ao cristianismo, não torna o cristianismo fé oficial. O cristianismo não se serve do cristianismo, mas Constantino serve o cristianismo, serve a fé cristã. Sobre Constantino também vai acontecer o Concílio de Nicéia, um concílio importantíssimo para defender o dogma trinitariano, a doutrina pura e simples de Deus se revelando, o único Deus se revelando como Pai, Filho e Espírito Santo. E a partir daí o cristianismo começa a se tornar homogêneo em grande parte da Europa, sobretudo da Europa ocidental. Teodósio, mais adiante, vai abraçar a fé cristã e ele vai tornar o cristianismo a fé oficial do Império Romano, mesmo com o Império Romano no Ocidente sendo desmantelado pelas várias tribos bárbaras. No século VI, um rei bárbaro chamado Clovis vai, por causa do testemunho da esposa dele, abraçar a fé cristã trinitariana. Ele vai ser batizado na Catedral de Reims, na atual França, na época era Gália. Com isso, o reino franco, que era o maior dos reinos bárbaros, que dominava parte da França, parte da Alemanha, vai se tornar cristão, por causa da conversão de Clovis. E aí o cristianismo começa a se tornar, de novo, majoritário na Europa ocidental. Ao ponto de que, no auge da Idade Média, o que se tem na Europa é a sociedade cristã, a cristandade. A Europa era um continente, a Europa Ocidental era um continente cristão. Mas esse crescimento espetacular do cristianismo não ocorre sem problemas. Sobretudo da Baixa Idade Média, a igreja cristã e a própria cristandade começam a enfrentar uma série de crises. Uma crise é a crise de autoridade. Na Baixa Idade Média, a igreja cristã ocidental vai chegar a ter 2 padres, inclusive. Então, a pergunta que começa a surgir é qual é, de fato, a base de autoridade da igreja? São os bispos de Roma? São os concílios que elegem e, eventualmente, tentam depor os bispos de Roma? E homens como John Huss, John Wycliffe, vão oferecer a Escritura, a palavra de Deus, como o fundamento da igreja. Outra crise é a crise de salvação. A Baixa Idade Média vai vivenciar a peste negra. Milhões de pessoas vão morrer na Europa.
As pessoas têm agora um pavor da morte na Europa. E a igreja não consegue oferecer uma segurança evangélica para os fiéis. Então, Tomás de Kempis, como um pré-reformador, começa a falar de uma obra da graça ocorrendo no coração daqueles que Deus escolheu. John Huss, John Wycliffe também vão falar disso. Esses pré-reformadores começam a oferecer a graça invencível, a graça dadivosa, soberana de Deus, como um elemento de segurança no meio da morte de milhões de pessoas na Europa por causa da peste negra. E havia também uma crise de espiritualidade. Na Idade Média, já se tinha a distinção entre clero e laicato, ou seja, o leigo suporta o seu chamado secular. Aquele foi chamado para ser um clérigo, ele está numa posição melhor diante de Deus, ele tem uma vocação santa, melhor do que a do leigo. A reforma protestante do século XVI é grande parte uma resposta a essas crises da Baixa Idade Média. Seguindo as pegadas dos pré-reformadores, Lutero, Calvino, Ulrich Zwinglio, Thomas Cranmer, Martin Butzer, Philip Melanchthon e tantos outros vão, primeiro, afirmar a autoridade da Escritura sobre a Igreja. Esses reformadores não rejeitaram a experiência, a tradição, a razão. Esses reformadores eram doutores, eram humanistas, altamente atualizados, conheciam outros idiomas, alguns deles eram versados em grego, outros em grego, hebraico, todos sabiam usar o latim, que era a língua dos nobres, a língua dos debates teológicos da época, mas eles unanimemente ofereceram a Bíblia como fundamento da igreja, o que a gente chama de sola escritura. Outro ponto importante que esses reformadores destacaram é a centralidade de Jesus. Jesus é o centro da reflexão cristã. É em Jesus que nós chegamos a Deus. É em Jesus que nós alcançamos justificação, reconciliação, redenção, propiciação. É Jesus o nosso Salvador. Solos Christus, somente Cristo. Também enfatizaram o sola gratia e o sola fide. Ou seja, nós nos tornamos novos homens, novas mulheres por causa de Cristo, também pela graça, recebida pela fé somente. Ou seja, nós entramos numa relação pessoal com Deus por meio de Cristo, recebendo a graça como a dádiva, como um presente, pela fé somente, não pela fé e obras, não pela fé e caridade, mas por uma confiança básica naquilo que Jesus fez na cruz e que nos é oferecido por pura graça. Sola Escritura, solos Christus, sola gratia, sola fide. E os reformadores também se preocuparam, todos eles unanimemente, ainda que com alguma diferença, com a reforma do que era chamado de missa. Eles queriam adorar a Deus de acordo com o próprio padrão do Novo Testamento. Então, a partir de uma nova leitura do Novo Testamento, só, principalmente Calvino e Martin Butzer, entre outros aí da ala reformada, começaram a lutar para que só fosse permitido no culto aquilo que é claramente ordenado na Sagrada Escritura. Então o culto é simplificado e realizado agora na linguagem do povo comum. Leitura de salmos ou do Pai Nosso, como oração, o cântico de salmos, a oração por iluminação, a exposição do texto sagrado com aplicações pertinentes, a recitação do credo e a bênção final. O culto agora é simplificado. A ênfase agora é cantar a Escritura, orar a Escritura, confessar a Escritura e pregar a Sagrada Escritura, ou seja, a Escritura permeando toda a vida da comunidade da fé. Em síntese, o que os reformadores fizeram foi, a partir da Sagrada Escritura, responder eficazmente, dada o crescimento espantoso do protestantismo nos próximos 300, 400 anos, a partir da Sagrada Escritura. Para aqueles que quiserem ler mais sobre esses chamados 5 solas, eu recomendo o meu livro Pilares da Fé. Ele é uma exposição desses chamados 5 solas, o sola Escritura, solos Christus, sola gratia, sola fide, sola Deo gloria, né? Somente a glória de Deus no culto, sobretudo, mas também na vida que a gente tem no mundo. Então esse aqui é uma apresentação desses 5 solas, também um diálogo entre luteranos e reformados, mostrando como os dois lados, essas duas tradições, eles estão firmes nesses 5 solas. E isso, em linhas gerais, é a mensagem central da Reforma, e a Reforma impactou profundamente a Europa, mais adiante as Américas e o mundo todo, tanto que hoje o protestantismo é uma força internacional crescente e presente em todos os continentes sob a bênção de Deus, dando testemunho da graça
de Cristo, da fé, da glória de Deus e da autoridade da Sagrada Escritura.